Boa noite, seja bem-vindo ao Menor Online. Vamos nesse momento aprender mais a palavra de Deus. Convido você nesse momento a compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas. Passa no grupo de PG, no grupo da família e vamos aproveitar esse momento para crescermos junto em graça, no conhecimento e aprender mais daquilo que Deus tem para nos falar conosco nessa noite. Então, durante esse momento que nós estamos orando, compartilhe esse vídeo, esteja presente nesse momento. Não seja mais somente um vídeo que você vai assistir, mas que seja um vídeo que Deus preparou um momento para você estar recebendo essa palavra. Então, vamos orar para iniciar. Pai, em nome de Jesus, agradeço essa oportunidade, ó Pai, de estar fazendo esse seminário online, ó Pai. Que o Senhor Deus use a minha vida conforme a sua vontade. E que tudo que for falado aqui seja conforme a tua vontade e que venha ser como um alimento para as pessoas que estejam ouvindo, ó Pai. Que não seja só mais somente um momento de assistir um culto, mas mais um vídeo que seja assistido no YouTube. Mas que essa palavra, Pai, vai diretamente ao coração das pessoas que estão ouvindo e que esse momento, ó Pai, seja um momento de aprendizado, Pai. Que o Senhor Deus use a minha vida conforme a sua vontade e tudo que eu falar aqui seja para honrar e para glorificar o seu nome. E que esse momento de palavra, de ministração, seja tudo para honrar e para glorificar o seu nome, Pai. E que as pessoas possam, Deus, entender essa palavra e ser praticante da palavra, não somente ouvintes, mas que nós possamos a cada ministração, a cada momento, nós possamos praticar aquilo que o Senhor tem para nós e aquilo que o Senhor tem preparado para nós para esse momento. Em nome de Jesus, amém. Então, antes de iniciar a palavra, muitos podem não me conhecer, muitos podem não estar entendendo o que está acontecendo aqui. Para quem já sabe, né? Esse mês é o mês Audaz. Então, todos os líderes e toda a juventude Audaz está envolvida nas áreas de serviço da Menorá. Então, quem já viu nos cultos de domingo, viu que a pregação foi do pastor Sandro, mas já teve abertura de líderes do Audaz, já teve jovens e adolescentes servindo a ceia, servindo tudo. Então, esse é um momento preparado para eles servir e se engajar cada vez mais na igreja. E é um momento muito importante, porque nós entendemos que Deus nos chama todos para servir. Então, eu agradeço a oportunidade aqui dos pastores Sandro e Renata, do pastor G, de todo o corpo de liderança, de pastores da Menorá, por dar essa oportunidade para nós estarmos pregando e estarmos à frente disso, desse mês, desse Juro Audaz. Então, nós sabemos que será um momento de bênção, vai ser um momento de expansão e surpresa, como é o ano, e também vai ser através do nosso ministério e através da igreja. Então, agradeço a oportunidade dos nossos pastores por dar essa oportunidade para nós estarmos servindo, estarmos ministrando nesse momento. Então, como eu disse, pode ser que muitas pessoas não me entendem, não estão conhecendo. Então, meu nome é Anderson Feng, eu sou supervisor de PGs do Audaz, juntamente com minha esposa Aline, e nós estamos no ministério há mais de 5 anos, nós já lideramos adolescentes, estamos engajados nesse ministério, e hoje eu recebi o convite dos pastores para ministrar a palavra. E para a gente iniciar, vamos ler Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o seu coração. E vamos ver também Mateus 6, 33. Buscai, pois, o primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Só para entender melhor, assim, de onde nasceu essa palavra e o título que é, o que estamos dando importância. Eu estava escutando uma ministração outro dia, estava falando sobre jejum. Aí um preletor que estava ministrando a palavra, o pastor, falou sobre jejum de redes sociais. Aí bem na hora criou uma atenção em mim. Eu parei para pensar, falei, desde quando jejum de rede social pode ser enquadrado em um jejum bíblico? Aí eu fui entender melhor sobre a palavra jejum.
E quando a gente vai ver no dicionário, a palavra jejum significa abster de comida por um determinado tempo. E nós vemos que Jesus instruiu sobre jejum, sobre ter tempo de jejum, e a gente para pensar, a que momento foi que as redes sociais se deu tanta importância assim para a gente ser considerado como um jejum? E isso ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando, eu falei assim, para ser considerado como jejum, muitas pessoas entendem que o celular, redes sociais, outras atividades que a gente colocamos como jejum é mais importante daquilo que Jesus nos ensinou. Aí eu parei para refletir. É aí que veio o título dessa mensagem. O que nós estamos dando importância? E muitas vezes a gente está dando importância para redes sociais, para séries, para time de futebol, para jogo e muitas outras coisas. E o que Deus me tocou no coração para falar hoje é: isso tudo é mais importante que Deus e a palavra dele? Isso tudo é mais importante do que nós vivemos o evangelho e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Então, muitas vezes no nosso dia a dia, nós colocamos muitas coisas na frente de Deus. Então, se nós pararmos para falar, para pensar, o nosso trabalho é mais importante que Deus? O nosso estudo é mais importante que Deus? Não estou falando assim que nós não temos que estudar, que nós não temos que trabalhar, porque foi isso que Deus instruiu. Quando nós vamos em 1 Tessalonicenses 4, de 11 a 12, ele fala: esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Então, nós já vemos que ele fala que nós temos que trabalhar, que nós temos que estudar, mas isso é para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento e para nós termos aquilo que fazer e como sobreviver. Mas tem muitas pessoas que nós paramos para ver que trocou essa ordem, que o seu trabalho é mais importante, que o seu estudo é mais importante, que entretenimento é mais importante, que redes sociais é mais importante. E nós paramos para pensar, onde que Deus está nessa parte? Nós fazemos tudo primeiro, nós fazemos nosso trabalho, fazemos nosso estudo, passamos tempo em redes sociais, em jogo, fazemos tudo, e deixamos só lá para o final do dia para escutar a palavra de Deus, para ter um tempo de Deus. Isso é correto? Se nós lembrarmos que ele fala que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e suas coisas, por que nós estamos invertendo a ordem? Por que nós estamos trocando a prioridade? E uma pergunta que eu deixo para você: o que deixamos de estar na presença de Deus por conta do nosso trabalho, dos nossos estudos, das nossas atividades? Que ganho nós temos com isso? Em que momento nós colocamos as coisas do nosso dia a dia à frente de Deus? Como eu já falei, em Mateus 6:33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, a gente tem que entender os princípios bíblicos. Nós temos que entender que Deus nos chamou primeiro para relacionamento com Ele, para nós estarmos junto com Ele, para nós lermos a Bíblia, para nós orarmos e jejuarmos. Se nós fizermos inverter a ordem, nós estamos indo ao contrário daquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós temos que lembrar que desde o começo, ele nos instrui, ele nos dá uma ordem, ele nos dá uma sugestão. Quando nós lembramos que lá em Gênesis ele fala que haja luz, ele não fala talvez tenha luz ou tenha meia luz. Ele fala que tenha luz, que tenha os animais, que tenha tudo. Então ele foi dando ordem, foi instruindo. Mas às vezes nós, por conta do nosso achismo, por conta das nossas vontades, nós achamos que nós podemos ponderar e achar que nós podemos ser flexíveis em relação a algumas coisas. E nós temos que pensar que, quando ele diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as suas coisas, as outras coisas serão acrescentadas, se nós começarmos a irmos na contramão daquilo que ele diz,
nós vamos perder propósito, nós vamos perder tudo aquilo que tem preparado para nós. Então, nós temos que parar e pensar. E foi isso que o título, que é aquilo que Deus tocou no meu coração quando foi falado sobre jejum de redes sociais. Isso realmente é importante? Isso é realmente aquilo que Deus nos chamou para fazer? Que quando nós formos fazer um jejum, nós tiramos o celular, nós tiramos rede social, nós tiramos o jogo, nós paramos de fazer alguma coisa? Do que fazer realmente aquilo que Ele nos chamou para fazer? Isso foi me tendo várias ideias, falando comigo grandiosamente. E uma dúvida que teve, uma grande pergunta que teve para mim é: o que estamos priorizando? E quando eu estava estudando, quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de alguns casos e anotei alguns casos para a gente entender melhor o que a falta de prioridade, o que a falta de a gente dar importância para Deus nos causa. Se nós formos lembrar de Sansão, ele dava mais importância aos seus desejos, a sua força e resolver as coisas no braço do que estar fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. E qual foi o resultado que deu? Ele perdeu suas forças, foi humilhado e morreu cedo, não cumprindo aquilo que Deus o chamou para fazer. Também na passagem de Lucas 12, 16, Deus fala do rico insensato. Ele juntou riquezas, mas esqueceu de Deus. E quando ele foi conversar com Jesus, Jesus falou: louco, essa noite te perderão sua alma. E nós temos outros exemplos. Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. Mas se a gente for pensar, ele não só vendeu por um prato de comida. Ele ele abriu mão daquilo que era mais importante para saciar sua fome. Então nós temos outros exemplos. Rei Saul, Judas, o jovem rico. Então, quando nós não entendemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós perdemos totalmente sentido. Nós perdemos a prioridade, nós perdemos aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. E para a gente entender melhor, tanto como exemplos bíblicos, como exemplo no nosso dia a dia, quais são as consequências de nós não darmos importância a Deus? Confusão na prioridade. Muitas vezes a gente, como eu falei no começo, a gente troca as prioridades. Qual é a sua prioridade hoje em dia? Você está mais perto de Deus? Ou você está fazendo as suas coisas do dia a dia? Você está priorizando coisas do trabalho, coisas do estudo, várias coisas que a gente coloca na frente de Deus. E qual a consequência que você vai ter disso? Você vai ser uma pessoa próxima a Deus? Você vai ter tempo de intimidade com Deus? Deus vai conversar com você e vai usar a sua vida para falar com as pessoas? Então, nós temos que entender que você trocar a prioridade não vai fazer só você mal para você. Você vai fazer mal também para as outras pessoas. Porque Deus poderia estar usando a sua vida para alcançar outras vidas. E a sua falta de prioridade pode causar isso. Pode causar você a se perder naquilo que Deus te chamou. Então, mais um tópico. Perda de direção e propósito. Tem uma frase que é de um filme que é bem ilustrativa, né? Quando você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Então, quando você não tem direção e propósito, você vai fazendo várias coisas durante o seu dia, vai fazendo várias coisas em relação até ministerialmente falando, para quem está servindo, para quem está no ministério. E você não vê propósito, você não vê direção, você não vê crescimento naquilo. Por quê? Você perdeu totalmente aquilo que Deus te chamou para fazer. E mais um tópico, vida superficial e vazia. Como disse, uma vida sem direção. Você vive somente para viver. Você vive somente para um dia após o dia. Você não vive conforme Deus te chamou para fazer. Você não vive conforme os que planos Deus tem para sua vida. Então você só vive para viver um dia a cada dia. Isso é muito ruim, porque você vive de uma forma que você não cresce
e que você não contribui para outras pessoas crescerem também. E também perdas de oportunidade espiritual e bênçãos de Deus. Nós sabemos que Deus tem um chamado para cada um, que Deus entrega dons e talentos para cada um. A partir do momento que você não está conectado com Deus, que você troca as suas prioridades, que você vive sem direção, sem propósito, que você tem uma vida superficial e vazia, sem direção, você vai deixar de cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Como nós vimos nos exemplos de Sansão. Sansão foi chamado para ser juiz naquela terra, mas ele se perdeu no seu caminho. Ele se vendeu para os desejos da carne, ele se perdeu o seu propósito e ele começou a viver conforme as suas vontades, não conforme a vontade de Deus. Quando nós vemos o rei Saul, que ele foi chamado, levantado para guiar a nação, para ser aquela pessoa que ia ter o propósito todo, você vê que ele se perde nas suas vontades, e principalmente quando ele vê que ele vai perder o seu cargo, seu reinado por rei Davi, ele se perde totalmente e só pensa em acabar com a vida do rei Davi em vez de fazer aquilo que Deus nos chamou. Então nós vemos que quando você se perde no seu propósito, quando você se perde para aquilo que Deus te chamou, vai ter muitas consequências. E nós temos que entender que essas consequências vão te levar aonde? Quais são os resultados que estão te dando essas consequências de você não estar enquadrado nos caminhos de Deus? Então é o momento de você parar e pensar: tudo que eu tenho feito no meu dia a dia, na minha vida, as minhas decisões, estão indo conforme a vontade de Deus? Estão indo conforme aos propósitos que Deus me chamou para fazer? Porque muitas vezes a gente acha que nós estamos no caminho certo. Mas você parou para pensar realmente se você está no caminho certo? Se você realmente está caminhando na direção daquilo que Deus te chamou para fazer? Então, é um tempo que cada ministração, eu uso assim, quando eu escuto uma ministração, tudo, e sugiro isso para vocês fazerem. Nesse momento também, que esse vídeo está sendo gravado, tudo, pare um pouquinho agora e pense: o que eu fiz até hoje? Está alinhado com o propósito de Deus para aquilo que Deus me chamou? Então, assim, Deus cria, muitas vezes, oportunidades para a gente parar e pensar. E refletir para ele alinhar os nossos caminhos. Então, Deus está nos chamando nesse momento para a gente parar e fazer isso. Eu estou seguindo o propósito que Deus me chamou? A minha vida está tendo direção e propósito? Eu estou cumprindo aquilo que Ele me chamou para fazer? Ou eu só estou vivendo a vida do jeito que a vida acontecer? Se o dia for bom, ok. Se o dia for ruim, ok. Vamos seguindo. Ou nós estamos seguindo aquilo e vivendo plenamente conforme a vontade de Deus? Então é um momento que eu convido você a parar. Se for necessário, pause esse vídeo agora. Tire um tempo para orar e ore para Deus e fala: Deus, realmente, eu estou seguindo o propósito que o Senhor me chamou para fazer? E tem esse momento. Porque assim, é muito importante. Não adianta nada, como eu falei no começo. Não adianta nada ter um momento de a gente só parar para escutar um vídeo e não ser praticante. Não adianta a gente vir a cada culto de domingo, só participar do culto e aqui eu somente entrar pelo um ouvido e sair pelo outro, e chegar na segunda-feira você não lembrar nem o que foi ministrado. Então Deus nos chama para nós sermos praticantes da palavra, para que nós estarmos 100% na presença dele. E esse é o momento que você tem para orar, para pensar sobre isso, e depois você ter as suas atitudes que você tem que tomar. Então, para a gente dar continuidade aqui, não sei se você vai pausar o vídeo ou não, se você vai parar por orar ou não, você fica na liberdade, mas vamos continuar a ministração aqui, vamos continuar esse momento de palavra,
e a gente entender a importância de nós darmos prioridade a Deus. Então, aqui são mais alguns exemplos de pessoas que deram prioridade a Deus. Então, em Abraão, que está ali em Gênesis, ele foi capaz de entregar seu próprio filho em obediência. Então, a gente vê que ele obedecia a Deus acima de qualquer coisa. A gente sabe da história de Abraão, que Isaac era o filho da promessa, e Deus chama para testar a fé dele, para ver se ele realmente obedecia a Deus, para entregar ele como oferta, como sacrifício. E a gente vê na história que Deus, quando eles estão ali para ele consumar, fazer ali realmente a oferta, o sacrifício do filho dele, Deus coloca um cordeiro ali no local e a vida dele não precisa ser ceifada. Então, você vê qual foi o resultado. Ele foi chamado de amigo de Deus. Outro exemplo, Daniel. Ele não se contaminou ali na Babilônia onde ele estava. Ele não se lambuzou, vamos dizer assim, com os banquetes que o rei dava, com aquela cultura que estava ali naquele momento. Então, ao contrário disso, ele orava, ele estava na presença de Deus. Então, por causa disso, ele foi perseguido e correu risco de morte, né? Porque nós sabemos também, essa é uma história bem conhecida, ele foi jogado na cova do leão e Deus o salvou daquilo. Então, assim, nós vemos outros exemplos. José do Egito, que foi jogado numa cisterna, né? Um buraco pelos irmãos dele. E depois foi vendido como escravo, tudo. A gente conhece toda a história que Deus depois levantou ele como governador do Egito e fez tudo aquilo que era para ele cumprir o propósito na vida dele, que era ser o salvador, vamos dizer assim, um salvador naquela época que ia ter de estiagem, né? Que Deus deu sabedoria para ele economizar, para ele guardar mantimentos, tudo. E depois foi uma forma do Egito também crescer, mas também uma forma também de alimentar as pessoas que iam até o Egito para buscar alimento, tudo, por causa da seca que teve naquele momento. Então, outro exemplo, Noé, que a gente parar para pensar naquela época que não tinha chuva, era uma loucura. Construir um barco que hoje seria um tamanho de um transatlântico no meio da terra seca e muitas pessoas foram olhar e falando, ele deve estar muito louco. O que foi que ele usou para estar pensando de aqui não chove, tá fazendo isso aqui e tem que ter muita água. Se vir água, realmente, tem que ter muita água para mover isso aqui. E a gente sabe na história do que aconteceu, né? Ele não foi só levantado para ser uma história, mas para salvar a família dele e dar continuidade para aquilo que Deus tem. E nós também vemos Paulo também, que perseguia os cristãos, mas depois que teve um encontro com Jesus Cristo, ele foi alinhado aos seus propósitos e Deus o chamou para ser aquele que seria o apóstolo para pregar a palavra e nós temos várias passagens, várias histórias, várias promessas cumpridas na vida dele. Então, nós vemos exemplo de pessoas que deram prioridade a Deus, que priorizaram a Deus. E o que é importante isso? Quando nós damos importância a Deus. Quando nós damos importância a Deus, ele traz um alimento com os propósitos daquilo que ele chamou. Ele nos chamou para cumprir algo. Nós estamos nessa terra somente de passagem, somente para estar ali, para viver, para o nosso trabalho, tudo. Mas não, para nós vivemos com propósito conforme a vontade de Deus. Então, ele nos dá direção, nos dá crescimento espiritual e nos dá frutos eternos. Então, assim, quando nós paramos para pensar a história desses exemplos que eu trouxe de Abraão, Daniel, José do Egito, Noé e Paulo, o apóstolo Paulo, nós vemos que são pessoas que eles entenderam, apesar das dificuldades deles, eles entenderam os propósitos deles e seguiram cumprindo aquilo que Deus deu como chamado para ele. Então, assim, como eu disse, das pessoas que não priorizam, nós estamos priorizando a Deus aquilo que Ele nos chamou para fazer,
ou nós não fazemos a mínima ideia daquilo que ele nos chamou para fazer. Então, nós temos que parar e refletir assim, com esses exemplos, nós estamos priorizando a Deus ou nós estamos priorizando as coisas do mundo e as outras coisas que não vão nos acrescentar? E para a gente pensar um pouquinho mais sobre essa questão de prioridade, o que nós estamos priorizando? Na passagem de Marta e Maria. Essa é uma passagem muito conhecida. Se nós pararmos para pensar, você está sendo mais Marta ou Maria? Marta, ela estava preocupada em fazer. Ela estava preocupada em servir, em fazer o alimento, tudo. Mas Marta estava preocupada em fazer e Maria estava preocupada em estar aos pés de Jesus. E um questionamento que eu faço para você. Você está mais preocupado em fazer ou você está mais preocupado em ser? Você está mais preocupado em ser uma pessoa que faz atividades, que está fazendo várias coisas? Ou você está dando foco e prioridade em ser filho de Deus? Em ser mais próximo de Deus e ter um tempo de intimidade com Ele? Como nós vemos na passagem, que até Jesus adverte, né, Marta? Que Marta reclama com Jesus tudo e fala: Maria escolheu a boa parte. E que parte você está escolhendo no seu dia a dia? Você está escolhendo a parte do mundo, que, como eu estou falando aqui, trabalho, estudo, tudo, não é errado, como eu disse no começo. Mas o errado é a prioridade que nós estamos. Então, você está mais preocupado em ser ou fazer? Você está mais preocupado em fazer várias coisas ou ser filho de Deus? E ser chamado aquele que Deus chamou para cumprir o propósito e ser filho realmente e pregar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, para a gente entender um pouquinho mais dessa história de o que nós estamos dando importância a tudo, porque muitos não dão importância a Deus. Então, eu levantei alguns tópicos aqui interessantes para a gente conversar um pouquinho mais. E um dos tópicos é falta de entendimento do propósito. Então, muitas vezes a gente vive no automático. A gente, como eu disse, a gente vive vivendo a vida um dia após o outro e a gente não entende o nosso propósito. E quando nós não sabemos o nosso propósito, nós priorizamos qualquer coisa. Nós priorizamos dinheiro, nós priorizamos trabalho, nós priorizamos as coisas da nossa carne, as vontades carnais, e isso é muito prejudicial. Então, quando nós entendemos que Deus nos chamou, nós fomos criados para glorificar Deus, nós vivemos de uma forma diferente. Então, em Efésios 2:10 ele fala: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Em Jeremias 1:5 ele diz: antes que se formasse no ventre, eu te conheci. Então, desde o começo, Deus tem um chamado para a gente. Desde o ventre das nossas mães, ele já deu um propósito e um caminho. Se você não sabe seu propósito, seu caminho, foi como eu disse naquele momento que eu sugeri para dar uma pausa. Pare um tempo e ore para Deus. Fala: Deus, qual é o meu propósito? O que o Senhor me chamou para fazer? E outro tópico importante é desconhecimento da identidade espiritual. Então, muitas vezes isso está muito religado à falta de paternidade, né? A gente não ser reconhecidos como filho. Mas muitos não sabem que são em Cristo, filhos amados, herdeiros e chamados. Então, a partir do momento que nós não entendemos para aquilo que nós fomos chamados, que nós somos filhos amados, que nós fomos chamados por Deus para cumprir aquilo que Ele nos chamou a fazer, nós vivemos de uma forma, de qualquer jeito, como eu falei. Nós vivemos com a mentalidade do mundo, nós vivemos como escravos do mundo. E um exemplo muito grande disso, nós vemos na passagem do filho pródigo, que está em Lucas 15. Ele estava vivendo na casa do pai, ele estava ali naquele ecossistema e tudo, mas só que realmente, do nada, ele falou: eu quero minha parte da minha herança, eu quero viver conforme aquilo
que me dá vontade, eu não quero mais viver sob essas regras, eu não quero viver aqui. E ele pegou o dinheiro e perdeu tudo. Mas quando ele caiu em si, ele percebeu e falou: não, eu sou filho amado. Meu pai me ama. E como pode eu não ter nada de comida, não ter nada aqui, e estar vivendo assim? Então, ele volta para a casa do pai e ele entende que ele é amado. E muitas vezes a gente não entende que nós somos amados por Deus. Por causa dos nossos medos, por causa de coisas do passado que aconteceu, o abandono, rejeição e tudo. E nós temos que entender que tudo isso pode ser um ataque do inimigo contra a sua vida. Então, você primeiro tem que entender que você primeiro, filho amado. Você não está nesse mundo somente por estar. Deus te chamou para um propósito. E muitas vezes as coisas que acontecem no nosso passado, medos, abandonos, rejeição, nos bloqueia para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, você tem que reafirmar a sua identidade em Deus. Quando tiver alguma dúvida, quando tiver um sentimento de rejeição, fala: não, eu sou filho amado. Deus me chamou. Deus me criou. Eu não sou qualquer pessoa. Eu não vim para esse mundo por acidente. Ele me chamou, ele tem um propósito na minha vida. E mais um tópico importante é a influência da cultura atual. Nos últimos tempos, estamos sendo bombardeados cada vez mais de informação. Tem estudos que falam que jovens e adolescentes, assim, até 15, 16, até 18 anos, já receberam mais informações do que muitos idosos. E a gente para pensar. Essa avalanche de informações que nós recebemos no nosso dia a dia, esse exagero de estímulos que nós temos de informação, ela está sendo positivo ou está sendo prejudicial? Ela está nos deixando focado em Deus ou está nos afastando cada vez mais de Deus? Então a gente tem que entender que a partir do momento que nós estamos cada vez mais para o lado do mundo do que para as coisas de Deus, nós estamos mais suscetíveis a viver na base das nossas vontades e para satisfazer o nosso prazer. Tem até aquela historinha, né, que é bem conhecida, né, que tem uma pessoa em cima do muro, tá o diabo de um lado e tá o anjo do outro. E o anjo fala pro diabo: por que você não tá fazendo nada? Ou a pessoa que tá em cima do muro fala: por que você não tá fazendo nada? Ah, porque o muro é meu. A partir do momento que você está em cima do muro, não está tomando uma decisão, você está vivendo conforme a vontade do mundo, vontade do inimigo. Então é o momento de você parar e pensar. Todas as distrações que eu falei no começo, de redes sociais, de time de futebol, de entretenimento, está fazendo você ter uma posição ou está fazendo você ficar em cima do muro? E para reforçar isso tudo que foi falado, segundo Timóteo 3, diz: amante de si mesmo, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Então, nós estamos sendo mais amantes de nós, mais amigos dos prazeres, ou nós estamos sendo mais amigos de Deus? Então, é o momento de a gente parar e refletir. Nossa vida, nós estamos sendo mais amigos de Deus ou nós estamos em cima do muro? E o tópico: feridas e decepções espirituais. Alguns se afastam de Deus por traumas, decepções com igreja, líderes ou frustrações com orações não respondidas. E nós temos que entender que, como eu disse na parte de rejeição, você foi chamado por Deus. Você não pode se influenciar com coisas do mundo, com coisas que fazem contra você. Nós temos que lembrar, como eu disse, nós temos um propósito, nós temos um chamado. E Deus nunca falha. Nós falhamos, mas Ele não. Ele não erra, Ele não mente, Ele não fala mentiras, Ele não faz promessa em vão. Mas o problema é que nós, na hora de fazer a nossa parte, nós fazemos tudo ao contrário daquilo que Ele fez. Então, se você tem alguma ferida, alguma decepção, se ajeite.
Converse, chama a pessoa para conversar. Se for necessário, chama um pastor, conversa. Não deixa esse sentimento te afastar cada vez mais. Não deixa essas feridas ganhar cada vez mais força dentro de você. Que todas essas coisas são usadas para te afastar de Deus, para se afastar do amor de Deus e da palavra de Deus. Então a gente tem que ter esse entendimento e ter esse discernimento de entender que Deus nos chamou e Ele não falha. E muitas vezes as nossas feridas, as nossas decepções, diz mais sobre nós do que Deus. E a gente usa essas desculpas para se afastar de Deus. Então, nós falamos sobre tudo sobre importância, de prioridade, como nós priorizar, que a importância de ter esse tempo com Deus, de prioridade tudo. E agora vamos para algumas dicas práticas para a gente dar mais dar mais importância e priorizar Deus. A primeira é, avalie a sua rotina. Onde você está gastando mais tempo e energia? Como eu disse no começo, a sua rotina está voltada totalmente para os seus afazeres, conforme Marta, ou para você ser filha de Deus, conforme Maria. Então é o momento de você parar e pensar. Para e pensa na sua rotina hoje. Quanto tempo você parou para orar, para ler a palavra, para escutar um louvor, alguma coisa do tipo? A sua rotina está engolindo a sua intimidade com Deus? Então é o momento de você parar e pensar sobre isso. E corte também nessa linha, corte o excesso de distrações. Como eu falei, mídias sociais, essa avalanche de informações que nós temos, está nos separando de Deus. Porque muitas vezes a gente pega o celular e fala, vou dar uma olhada aqui. Quando você vê, você já viu 50 stories, 50 vídeos, 50 coisas, mas não trocou uma palavra com Deus. Isso é saudável? Isso está nos levando a ter intimidade com Deus? Então é o momento de a gente parar e refletir. O nosso celular é mais importante que a Bíblia? O nosso celular, as nossas redes sociais é mais importante do nossa intimidade com Deus? Então é o momento de a gente parar e refletir sobre isso. E a terceira dica é, estabeleça tempo diário com Deus. É aquilo que a gente sempre fala, jejum, oração, leitura da palavra, tempo a sós com Deus e ter esse momento de intimidade com Ele. Você está tendo esse tempo? Ou você só deixa para você conversar com Deus quando você está no culto de domingo? Ou você está tendo esse tempo de intimidade com Deus no seu dia a dia? E a quarta dica, coloque Deus nas decisões. Tudo que você for decidir, ore e pergunte para Deus e pede confirmação. Nós sabemos que muitas vezes a gente tem que tomar decisão rápida, assim, mas essas decisões que nós estamos tomando sem buscar Deus, está te levando para o caminho que Ele te chamou? Está cumprindo o propósito que Ele te chamou? Não só ministerialmente falando, no seu trabalho. O nosso trabalho é um reflexo daquilo que nós somos em Deus. Então, coloque Deus primeiro nas suas decisões. Coloque Deus como prioridade. Primeira coisa que você faça, seja conversar com Deus, orar, tudo. Muitas vezes a primeira coisa que a gente faz, a gente acorda e pega o celular para ver Instagram, para ver notícia, qualquer coisa. O que isso tem de importância? Nós temos que lembrar, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E seja intencional no serviço ao reino. Essa é a quinta dica. Então, Deus nos chamou para servir. E nós nós conhecemos os ministérios, tudo. E nós temos outros exemplos na Bíblia sobre cuidado ao próximo, evangelizar tudo. E outros exemplos. E você está servindo ao reino? Jesus nos orienta para que nós servimos no reino, para que nós sejamos cumprir o ID, cumprir a sua palavra e propagar o evangelho. Isso é o nosso chamado universal. A primeira coisa que Deus nos chamou para fazer é o ID e pregar o evangelho. Mas Ele também nos orienta ao nosso serviço, a nós servirmos, a nós evangelizar, a nós estarmos dispostos a servir na casa de Deus. E nós temos que parar e pensar que
Nós estamos sendo imitadores de Cristo, como foi aquilo que ele nos chamou, ou nós só estamos sendo participantes de uma igreja? Nós sabemos que muitas pessoas vêm somente para a igreja, cultua a Deus, ou não. Às vezes está ali só esquentando o banco, isso cada um fica para cada pessoa pensa, reflete, mas Deus nos chama mais para isso. Deus nos chama não somente para cumprir uma agenda e para vir no culto. Ele nos chama para nós sermos verdadeiros adoradores, para sermos imitadores de Cristo e nós sermos praticantes da palavra. Então, nós vemos na Bíblia que tem vários exemplos que ele nos chama para servir. Não somente na igreja local, mas no seu dia a dia, ajudando o próximo, dando esmola. Então, quando nós paramos para pensar, Deus fala: eu tive fome, eu tive sede, eu tive frio. Aí as pessoas perguntam: mas quando foi isso? Quando vocês não deram ajuda para a pessoa que te pediu, quando a pessoa bateu na sua porta e pediu uma marmita e falou: não tenho comida. Quando você viu uma pessoa passando frio, não ajudou. Então, ele está nos chamando para nós sermos verdadeiros imitadores de Cristo. Não somente ser frequentadores de igreja. Porque nós temos muitos frequentadores, mas poucos imitadores. E nós estamos sendo mais imitadores ou frequentadores de igreja? Não estou falando isso para sair da igreja, para deixar de vir ao culto. Não. É para que você venha com a intenção e com um chamado certo. Com essas dicas que nós falamos de ter propósito, de entender o nosso chamado, tudo, você vai ter mais envolvido e você vai estar cumprindo o ID, cumprindo aquilo que ele nos chamou para fazer. Então, muitas vezes a gente não faz isso, como disse, é a sexta dica: descubra e viva o seu propósito no corpo de Cristo. Pare, como eu falei no começo, pare e pense: para que Deus me chamou? Qual é o meu propósito? Eu só vim participar ou para ser algo que Deus me chamou? Então, muitas vezes a gente vive perdido nesse propósito, vive perdido nesse chamado. E a gente não entende muito o que ele nos chamou, por isso que a gente não tem isso. Então, pega essas dicas que foi falado aqui no vídeo, estabeleça o tempo diário com Deus, coloque Deus nas suas decisões, ore, jejue, esteja disposto a estar servindo no reino, que Deus vai te falar e vai te mostrar o seu propósito. Eu, quando comecei na igreja, eu achava que era só para vir. Eu só vinha porque eu gostava, porque eu achava legal ter uma música ao vivo, tocando ali, escutar uma palavra e ir embora para casa. Mas quando Deus me chamou para servir, eu entendi que não era só aquilo. Que Ele nos chama para ter algo a mais. Que Ele tem nos chamado e tem um propósito. E a gente vai crescendo nesse entendimento tudo. E a gente vai se movimentando. Quando nós não temos propósito, quando nós não temos nenhum chamado, nós se perdemos e nós paramos de crescer, paramos de seguir e ser relevante para o reino. Então, tem uma última dica que a gente fala muito sobre discipulado. Cerque-se de pessoas que te aproximem de Deus. Seu círculo de amizade está te aproximando de Deus ou está te afastando de Deus? Você tem amigos que te incentivam a servir, te incentivam a orar, a jejuar, a ler a palavra? Ou tem amigos que falam: deixa pra lá, depois você faz isso. Vamos lá assistir o jogo de futebol. Vamos jogar uma partida online agora. Vamos assistir uma série. Vamos qualquer coisa. Então, cerque-se de pessoa que te aproxime de Deus. E nós temos que lembrar, não é só cercar de pessoas que te aproximem de Deus e excluir as outras pessoas. Não. Aí a gente lembra que nós temos que evangelizar, cumprir o ID e trazer essas pessoas também para esse ecossistema, para tudo que Deus nos chamou para fazer. Então, para a gente ir finalizando, para indo para as considerações finais, em Romanos 12, 2 fala: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é o momento que eu falei no começo, né? Nós estamos nos conformando com
com o presente século? Nós estamos se conformando do jeito que a nossa vida está vendo? Ou nós estamos buscando em Deus para ter a nossa mente renovada? Para a gente experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente finalizar, e eu sempre, cada palavra que fala comigo, assim, tudo, eu sempre tiro questionamentos que servem até para mim entender melhor a palavra. E eu vou trazer alguns questionamentos para vocês, e para vocês refletirem e pensar. Onde está seu tesouro? Onde você está gastando mais seu tempo? O que você está dando mais importância hoje? E o mais importante, você já descobriu o seu propósito com Deus? Então, se nós não entendemos que nós somos filhos amados, que nós temos um propósito e que Deus nos chamou, nós vamos viver igual aquele cachorrinho que vive correndo atrás do rabo. Perdido, sem propósito, sem chamado, e a nossa vida não sai da mesmice, né? Às vezes até uma frase que eu até falo assim, a gente vive uma vida de hamster, né? A gente entra naquela roda de hamster, fica rodando, e não sai do lugar, não faz nada, não evolui, e não acontece nada. Então, o chamado que eu tenho para você entende em Deus qual é o seu propósito. Entende em Deus para aquilo que Ele te chamou. E avalie esses pontos que foi dito hoje. Onde está seu tesouro? O que está te influenciando? O que está te atrapalhando a ter mais intimidade com Deus? E avalie isso e comece a tomar atitudes. Não adianta só, como eu falei, ser ouvinte da palavra e não ser praticante. Não adianta nada. Se você não praticar nada do que foi falado nesse tempo que nós estamos aqui, não adiantou nada você assistir. Não adiantou nada a gente parar esse tempo. Não adiantou nada a morte na cruz. Não adiantou nada tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Se nós trocamos por distrações, se nós trocamos por um prato de comida, se nós trocamos por qualquer coisa. Então, é um momento que Deus preparou para você avaliar a sua vida, para você ter esse tempo. E, para encerrar aqui, eu sempre gosto, como eu falei, de ter um momento de ação, de uma chamada para ação. E o que Deus me tocou no coração de passar para vocês o que você precisa mudar hoje para dar a Deus a prioridade que Ele merece. Como eu disse, naquele momento de parar, de você orar. Pare e olhe para Deus. Fala, Deus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe tudo o que está acontecendo na minha vida. O que eu tenho que fazer para priorizar o Senhor e não priorizar as coisas do mundo? Então, eu vou orar aqui para a gente encerrar esse momento de palavra, mas tenha isso no seu coração. Nós estamos respondendo muito pouco para aquilo que foi feito para nós. Jesus se entregou na cruz não somente para ser uma história, para ser um feriado nacional ou para a gente relembrar isso. Ele nos entregou para nos dar vida e vida em abundância. E para que nós sejamos canais de bênção para alcançar outras vidas. Não somente para viver, mas para ser. Então, tire esse tempo. Nesse momento de oração, depois, e pergunte para Deus, Deus, o que você me chamou para fazer? Qual é o meu propósito nessa vida? Eu tenho certeza que Ele vai te responder. Então, vamos orar para finalizar esse momento. Pai, em nome de Jesus, que como eu disse, que nós não sejamos somente ouvintes, mas que nós possamos ser praticantes da sua palavra. Que nós possamos entender tudo que foi falado nessa ministração, tudo que Deus colocou, que Deus usou a minha vida para transmitir através dessa ministração. E que nós possamos, ó Deus, tomar atitudes e ações. E nós sabemos que na palavra, que tudo que Jesus fazia era tudo na base de ação. Ele ia e fazia. Ele ia e cumpria. E que nós possamos ser praticantes, ó Deus, não ser somente ouvintes da palavra. E que nós possamos entender, Deus, que o Senhor tem algo a mais para a gente. O Senhor tem propósitos.
O Senhor tem destinos para nós. E que tudo que esteja, ó Deus, bloqueando isso, seja cancelado em nome de Jesus. Se tem algum medo do passado, alguma rejeição, algum sintoma, seja cancelado em nome de Jesus. E que se a pessoa tem alguma questão de paternidade, que ele possa se sentir abraçada pelo Senhor. Que ele possa se sentir amado pelo Senhor. E que nós possamos, ó Deus, tomar passos práticos para que nós possamos nos desenvolver e nos crescermos em intimidade cada vez mais com o Senhor. E como eu disse, Pai, toque no coração de cada pessoa que nós não somos somente ouvintes da palavra, mas nós somos praticantes. E que nós possamos, ó Deus, conforme a sua vontade, conforme os seus dons e talentos que o Senhor entregou, que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor nos entregou. Que nós possamos, ó Deus, servir na sua casa, nós alcançarmos pessoas, cumprir o ID, evangelizar e pregar e fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E que nada das distrações desse mundo atrapalhe isso que o Senhor colocou em nossos corações. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, alcance cada vida, que esse vídeo alcance as pessoas que têm que ser alcançadas e que eu, como eu já disse, que eles não sejam só ouvintes, mas que eles sejam praticantes da palavra e que eles possam, ó Deus, ter mais intimidade com o Senhor, ter mais proximidade com o Senhor e que eles possam, Deus, se sentir cada vez mais amado, mais próximo de Ti e que o Senhor, ó Deus, possa nos abençoar cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. E continuando aqui o nosso culto, que é outra forma também de cultuar através dos nossos dízimos e ofertas. Vão ser transmitidos os dados bancários, PIX, contas, tudo. E a gente tem que entender também, né? Que quando Deus nos chama para dizimar, ofertar, não é sobre dinheiro. É sobre obediência. Se nós estamos cumprindo aquilo que eles nos chamam, que Ele também nos chamou através das nossas finanças. Então, vamos orar nesse momento para abençoar cada pessoa que vai dizimar, ofertar e para que nós possamos ser cada vez mais obedientes nessa área. Pai, em nome de Jesus, colocamos cada dízimo e oferta que será entregue, ó Deus, nessa casa. Que o Senhor, Deus, abençoe a vida de cada um que está dizimando e ofertando, não somente nesse culto, mas que faz isso também nos nossos cultos de domingo, nos outros cultos que nós temos aqui na Menorá. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um, Pai. Que o Senhor Deus prospere cada um e que o Senhor Deus nos dê sabedoria e entendimento, ó Deus, para que nós possamos gerenciar aquilo que o Senhor nos entregou em nossas mãos. Que nós sabemos, ó Deus, que o Senhor Deus é um Deus que provém, é o Deus que não deixa nos faltar nada e aquele é Deus que nos dá oportunidade de crescer cada vez mais. Se tem pessoas desempregadas, ó Deus, eu te peço que abra portas de emprego. Se tem pessoas, ó Deus, que está em dúvida o que tem que fazer na sua vida, nós podemos estar falando aqui com muitos jovens e adolescentes, que o Senhor Deus revele a eles, que o Senhor fale com eles ali e mostre o caminho que eles devem seguir. Também te pedimos, cada empresário, cada empreendedor, cada autônomo, Pai, que o Senhor Deus abre portas, que o Senhor Deus dê cada vez mais contratos, dê mais trabalhos e que nós possamos, ó Deus, através do nosso dízimos e ofertas, sermos bênção na vida das outras pessoas também, através das nossas finanças. Em nome de Jesus, amém. Então, para finalizar, agradeço essa oportunidade de estar aqui, como eu disse no começo do vídeo, aos nossos pastores, Sandro e Renata pelo convite, os pastores da Menorá, todos os pastores, toda a liderança. E como eu disse, não sejamos só ouvintes, sejamos praticantes da palavra. E busque em Deus aquilo que Ele tem para você. Se você não entende seu propósito, busque em Deus. E, como eu disse, compartilhe esse vídeo, que ele possa chegar a cada vez mais pessoas. E que você seja abençoado através desse vídeo, em nome de Jesus. Amém.